Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E hoje a gente vai falar agora, nesse momento, sobre desencanto. Todos que são consagrados pelo racional superior possuem o tesouro dos tesouros, ao passo que aqueles que recebem as graças do povo da baixa atmosfera não são consagrados, recebem as influências espirituais, que não deixam de ser um pequenino tesouro. E por isso, a grande confusão entre os povos, confundindo o racional superior com esses seres da baixa atmosfera. A baixa atmosfera é esse vácuo imenso que fica entre o céu, o sol e a terra. Esses habitantes que habitam esse vácuo é que são o povo da baixa atmosfera. Então, e a planície racional fica muito acima do sol, da lua e das estrelas, muito mais distante do que daí da terra ao sol. Então, tem os habitantes da baixa atmosfera e os habitantes do mundo racional. Porfírio, muita diferença e muita gente segue um caminho no espiritual e chega uma hora se desilude porque não encontrou, não foi resolvido, todos os problemas não foram resolvidos, aquilo que ela queria não conseguiu obter e fica no meio do caminho, fica perdida, se desilude até de tudo e às vezes nem quer conhecer cultura racional porque está muito desiludido. Não é? A cultura racional, o livro Universo em Desencanto, prova e comprova que nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da espiritualização, que já vinha sendo trilhado há milhares e milhares de anos, e agora temos o caminho da imunização. Não pode ficar parado, são duas estradas bem distintas uma da outra, porque, em resumo, a fonte da espiritualização está baseada no pensamento e na imaginação. E o pensamento e a imaginação têm origem naquilo que se transforma, do chão, da massa de energia. Isso é a origem do pensamento e da imaginação pela formação cósmica natural. O chão, que é usado na obra Universo em Desencanto, esta palavra, é tudo aquilo que está dentro da massa cósmica que degenerou e deformou. Isto é o chão. Então aquilo que nós chamamos de céu espiritual ainda é chão para o que nós estamos conhecendo como sendo racional. Então o racional é outro mundo, é outra paragem, é outra influência totalmente diferente da espiritualização. Por isso é que o termo usado é imunização racional. Então o caminho da imunização racional é o caminho que faz o retorno de todos ao seu estado natural. E o caminho da espiritualização, que é este pequenino tesouro que ele apresenta, que muita gente acha que é o maior tesouro da vida, mas é pequenino em relação à grandeza do que é a imunização. Então, por ser um pequenino tesouro é que muita gente adota o caminho da espiritualização, mas é bom saber que nós temos a possibilidade de um caminho muito mais grandioso, humanamente falando. Porque a espiritualização ela tem a primazia de melhorar o indivíduo, mas não melhora a todos, porque ainda é uma experiência. E por ser uma experiência, todos são diferentes. E no serem todos diferentes, nem todos estão recuperados pela espiritualização. A base da espiritualização é exatamente isso. Tem que lapidar, tem que ser diferente para criar o aprimoramento espiritual. Isto é um pequenino tesouro, porque a imunização é um grande tesouro, porque alcança a paz, o amor e a fraternidade conscientemente, e não aquela coisa de ter que ficar experimentando. O raciocínio não experimenta. O pensamento e a imaginação vive de experiências. Por isso se diz espiritismo. Espiritismo científico, espiritismo religioso, espiritismo filosófico. Tudo é uma experiência. Não é apenas aquilo que, preconceituosamente, algumas pessoas, por falta de conhecimento, conceituam o espiritismo como sendo aquela baixa atmosfera explícita, vamos dizer assim. E quando, na verdade, toda a influência espiritual é da baixa atmosfera, do astral inferior. O que o mundo não sabia, as pessoas que pensavam e imaginavam, é que acima deste astral inferior, acima do astral inferior, existem outros mundos, o astral superior,
outros mundos, outras paragens e até o mundo racional, energeticamente falando. Então, estes mundos que não se podem experimentar. Se não podem experimentar, eles não fazem parte do mundo espiritual. Essa é a diferença categórica que o ser humano precisa saber. Olha, mas a minha espiritualização, a minha religião, a minha ciência é muito boa. Sim, perfeitamente. É um tesouro precioso que precisamos manter e cuidar muito bem. Mas temos um tesouro muito maior, que é conhecer a si próprio. Conhecer tudo, conhecer todos, que é o caminho da imunização racional. Que no Universo em Desencanto está bem explícito, bem claro, que a imunização é um processo de retorno ao mundo de origem. Coisa que a experimentação não pode dar. Porque se você experimentar voltar, já não precisa mais experimentar, não há uma segunda vez. Se voltou a primeira, não vai voltar a segunda. E a experimentação sempre pressupõe isso, não é mesmo? Porque se você tem que experimentar para fazer novamente, se você voltar, só volta uma vez, não tem que voltar 2 vezes. Portanto, o retorno ao mundo de origem não é espiritualização. O retorno ao mundo de origem é imunização, desencanto. A associação é essa. Então, são esses 2 caminhos que nós precisamos esclarecer bem às pessoas, que quem está no caminho da espiritualização está com um grande tesouro relativamente àquilo que pode ter, porque ter a sensibilidade que o mundo espiritual nos deu é um grande tesouro, sim, mas muito pequenininho em relação ao verdadeiro tesouro da humanidade, que é viver eternamente, sem precisar viver de experiências, no nosso verdadeiro mundo de origem, onde somos puros, limpos, perfeitos, e não deformados, degenerados, mortais, sofredores. Essa é a grande diferença. Mas a espiritualização chega lá? O racional superior diz que sim, porque de tanto ir e vir, tanto repetir, acaba chegando lá. Tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então são 2 conceituações muito diferentes que as pessoas precisam acordar, pelo menos para começar a estudar, e não prejulgar a cultura racional como se fosse um caminho de espiritualização. Cultura racional não é espiritualização, é totalmente diferente, é outra supremacia, que é de onde todos vieram e para onde todos vão. Coisa que a espiritualização não tinha como responder. Mas vai acertar? Vai. Vai demorar um pouco? Vai. Mas se quiser demorar menos, o caminho é este. Hoje é o caminho da imunização racional. Professor Horta. Levar o conhecimento, conforme foram citados aí nas inserções anteriores, levar o conhecimento para a humanidade, nós vamos então deparar com situações onde eu já tenho a minha religião, eu já tenho o meu conceito, isso, aquilo, enfim, né? Agora precisa de dizer ou ser claro para eles que o que está sendo levado para lá, para a massa, é o autoconhecimento, já que o conhecimento em si, nós temos conhecimento sob 2 formas. Nós temos o conhecimento e o autoconhecimento. Conhecimento, no caso, seria as 4 formas de pensamento, ou seja, o conhecimento das coisas, dos quais nós aprendemos aí nas academias. Então, o conhecimento das coisas é que estão aí disseminados, que a gente depara com eles. Nós precisamos ver que o que está chegando lá é o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento da essência das coisas. Então é bom diferenciar, porque aí o que está chegando a ele não é simples conhecimento, é um conhecimento transformador. Por isso é o conhecimento da essência das coisas, ou seja, a cultura racional. Que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, e não da experimentação, que era o desenvolvimento da imaginação e do pensamento. E houve uma grande mudança de fase a esse respeito. Posso fazer uma perguntinha, Porfírio, aproveitando aí o assunto que vocês levantaram? Em relação ao dever de fazer propaganda deste conhecimento, certo? Nós lemos em todos os livros da obra.
Esse tipo de procedimento, fazer a propaganda, traz algum benefício para os iniciantes que tantas dúvidas têm em relação a tirar alguma dúvida sobre alguns determinados assuntos? A participação deles na propaganda, no dever de fazer propaganda de porta em porta, isso ajuda o desenvolvimento de quem está iniciando? É bom para eles participarem dessas divulgações de porta em porta, como se fosse aqui também nesse programa de TV? Isso tudo ajuda ao desenvolvimento dos iniciantes, Porfírio? Certamente que ajuda, e ajuda demais. Apenas com, vamos dizer assim, ajuda porque a pessoa vai poder clarear coisas que ela sozinha, na casa dela, não tem condições de... Isso, porque participando assim do Exatamente. meio, acho que tem mais possibilidade de a gente tirar nossas dúvidas costumeiras. Deva ser observado apenas porque, pelo fato de ser iniciante, a pessoa ainda tem algumas reservas daquilo que ainda não aprendeu. Quer dizer, não dar um passo além daquele que pode dar. Mas a dedicação em si é que engrandece e faz a pessoa desenvolver muito rápido. O que pode atrapalhar os iniciantes, que normalmente atrapalha, e eu falo em conhecimento de causa, porque a gente se atrapalha um pouco no início sim, é a gente querer se antecipar. Essa é a única reserva e orientação que a gente deva dar a quem inicia. Deva participar o máximo possível, mas da forma mais reservada possível, dentro daquilo que lhe compete. Ou seja, respeite um pouco a orientação daqueles mais antigos, veja aqueles que ainda não conhecem, nem sequer iniciar a cultura racional, e daí fazer, então, a sua própria evolução. E se de vez em quando haver um rachazinho assim, é bom para lapidar, e todo mundo está sujeito a isso. O negócio é não fugir não é querer brigar, mas também não vai fugir da briga, né? Porque o conhecimento é de paz, não tem que discutir. Nós sabemos muito bem disso, não é mesmo? Porfírio, nem deixar de fazer propaganda, porque está no primeiro volume. Ainda não conhece tudo, não vou divulgar porque eu ainda não conheço. Mas vai sim, mas não precisa ficar se expondo além daquilo que tem competência. Porque na apreciação sincera daquilo que a pessoa sente, que se motiva a participar, já está uma grande divulgação. A gente está falando aqui, tudo isso está no primeiro volume, tá? Então ele diz que o estudante da cultura racional, o leitor assíduo, ele tem que ter confiança que estão com eles os habitantes do astral superior, os habitantes do mundo racional na hora da divulgação. E que acontece, e todos nós aqui temos as provas disso, acontece da pessoa aparelhar naturalmente e falar muitas coisas acima da sua capacidade, acima do seu conhecimento. Então é uma prova até para a gente mesmo na hora que isso acontece. Mas quem está fazendo isso são eles aí em cima, né? Mas também tem isso que o Porfírio falou. Está começando, vai no sapatinho. Mas aí é a propaganda que é a verdadeira propaganda mesmo que está no livro Universo em Desencanto. É a propaganda de porta em porta. Você, com o livro na mão, com os seus prospectos, bate na porta da pessoa e começa a divulgar aquilo que você leu no livro. Aí está aparelhado ao mundo racional, porque quem vai falar ali é um habitante do mundo racional e não você. Você e eu somos apenas aparelhos neste sagrado momento. É a coisa mais linda que pode existir na vida de uma pessoa. Poder chegar na porta de uma pessoa, falar aquilo que a pessoa precisa ouvir e muitas das vezes aquilo que você nem sabia que era capaz de falar. O grande desenvolvimento da cultura racional está nesse aparelhamento, como falou o Dr. Carlos, bem lembrado, mesmo que não saiba, mas se dedicou com amor e carinho, sabendo o que vai fazer, eles aqui em cima, que são os habitantes do mundo racional, provam e comprovam que estão com todos, que se dedicam com amor e carinho. A minha reserva que eu fiz inicialmente é com relação a querer se assodar, achar que já sabe mais do que os outros, aí não pode. Não é para pôr-se em discussão. Exatamente, é onde entra a questão da regra da divulgação. Sem haver discussão, então o recado a todos que são iniciantes da cultura racional é que devam participar sim e da forma correta. E não da uma forma que ele pensa que acha, ou que o outro pensa que acha. A forma correta é aquela que está expressa no livro. Não há necessidade de se orientar por segundos nem por terceiros, na forma de proceder. Na sabatina, a orientação cabe muito bem, porque aqueles que já estão mais preparados têm competência e devem esclarecer os demais. Então a questão é, na forma de trabalhar, é aquela que vale, que está escrita. Com calma,
com simplicidade, na porta da pessoa, de porta em porta. Essa é a verdadeira divulgação. Se estiver em dúvida, leia novamente o 14º volume da obra, na página 182 em diante, para ter certeza de como que cada um de nós deva fazer a divulgação da cultura racional. De todas as formas e de todas as maneiras. Mas a verdadeira propaganda é essa. Você, como aparelho, com a pessoa, como aparelho do mundo racional, na porta da pessoa, conversando com a pessoa, dando o recado que eles sabem que a pessoa lá merece. Eu nem conheço ou está precisando, né? Mas quem bate na porta somos nós, não sabemos. Mas quem nos conduz sabe. E aí é que vem as grandes comprovações desse conhecimento. É maravilhoso. Então, para os iniciantes, então, é muito bom a pessoa participar e fazer a propaganda, né? A recomendação ajuda é exatamente muito, essa. Né? Faça a Fortalece, divulgação, né? faça a divulgação conforme lê no livro, e não conforme lhe dizem depois. Mas, em termos de conhecimento, aceite a sabatina daqueles que já estão mais amadurecidos. Naturalmente, é importante isso. Então, paciência, persistência e obediência. E a obediência aí, no caso, é o fator preponderante da forma que o racional superior recomenda. E o vivente que vive a favor da sua natureza vai sempre para frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na sua vida. Então, fazendo a divulgação, tudo vai melhorar na sua vida, e lendo o livro também, você vai ter o conhecimento de tudo. Tudo que você sempre se perguntou, de onde eu vim, para onde eu vou, vai estar respondido no livro Universo Desencanto, na Cultura Racional. Muito obrigado pela sua atenção. Salve.